Fim da linha. As consciências não acreditam que, se elas se desligarem da carne e se ligarem ao Espírito de Deus, todos os problemas que elas têm na carne acabarão. Daí os problemas delas passam a ser pelo Espírito delas não verem nenhuma consciência realizando o propósito do Criador Deus. A consciência sabe que esta vida da carne é passageira e efêmera, e que nós estamos neste mundo só pelo propósito do Criador Deus. O que não se sabe é o porquê nenhuma busca se inteirar do propósito de Deus para dar sequência à vida. Eu descobri que o propósito de Deus tem 3 fases: a fase de espermatozoide, a fase humana e a fase espiritual. E não se passa de fase com as mãos, mas tudo é regido por leis e princípio, tanto para passar de espermatozoide a ser humano, quanto de ser humano a ser espiritual. São doutrinas semelhantes, tanto a de Melquisedeque quanto a de Cristo, só de ordens diferentes. A ordem de Melquisedeque foi para passarmos de espermatozoide a ser humano, e a de Cristo é para passarmos de ser humano a ser espiritual. Trata-se do mesmo espírito, mas de ordem diferente. Como Caleb disse, o mesmo que nos trouxe até aqui é o mesmo que nos levará ao céu. A primeira ordem foi praticada entre nossos pais carnais. A segunda ordem é praticada entre Deus e a consciência. E o princípio é inseminar a semente do que vai nascer no seu campo fértil. No caso do ser humano, no ventre da mulher. E no caso do espírito, na consciência. Como está escrito, porque o teu Criador é o teu marido. E em outro texto diz: assim como o noivo se alegra da noiva, assim também Deus se alegrará de ti, consciência. Paulo também disse: assim como trouxemos a imagem do ser animal, assim também traremos a imagem do ser espiritual. Mas não é primeiro o ser espiritual, senão o animal, depois o espiritual. E por que esta ordem? Porque precisa do ser animal para produzir a consciência, onde será inseminado e gestado o ser espiritual. Trata-se de uma ordem de função. Deus criou o ser humano por causa da consciência que o ser humano produz. Mas o ser humano trata-se de uma criação descartável. Só a consciência prosseguirá com o Espírito de Deus. Mas isto, se ela inseminar e gestar o Espírito de Deus dentro dela. Pois se não gerar, cairá no vazio eterno sem volta. Mais uma vez eu digo, nós estamos dentro de um propósito sábio. A consciência que descobrir este propósito e praticá-lo estará na terceira e definitiva fase da vida, a fase espiritual. Mas a consciência que viver esta vida carnal e não gerar o Espírito de Deus dentro dela, já pode ir contando com seu vazio eterno. Trata-se de uma metamorfose existencial interna dentro da consciência, e é a própria consciência que deve passar por esta metamorfose existencial interna dentro dela. Não tem como outra consciência passar por esta metamorfose por você, pois o processo é interno e individual.